Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos falar hoje aqui sobre Ultimate Frisbee, um esporte aí sensacional que tem muito a nos ensinar sobre ética no esporte, sobre jogabilidades aí fantásticas, e a gente vai enriquecer um pouco o nosso conhecimento aí quanto a esse esporte. Então vamos lá, as referências para esse material foram construídas em cima aqui do site oficial da Frisbee Brasil e da WFDF, que inclusive é referência para Frisbee Brasil também, tá? Então a gente tem um material bem legal aí. Eu tentei analisar ao máximo o material e tirar assim, os pontos mais importantes para que a gente possa, num primeiro momento, principalmente para quem nunca viu a regra do Ultimate, possa entender com clareza. Então a gente tem aí de várias possibilidades de jogo, de vários aspectos aí relevantes aí que o Frisbee traz pra gente. A gente tem as partidas mistas, né? É sempre muito legal quando os esportes dão essa possibilidade, né, na sua essência, com regras aí que trazem equidade para que as pessoas possam jogar, porque é altamente inclusivo. Se a gente parar para pensar em esportes brasileiros também que tem esse caráter, né, você pega o próprio zebol, o próprio tapembol, o sorvebol, que eles têm essa pegada mista, o mambol você consegue fazer equipes mistas também, né, o futsal, então a gente consegue entender aí que esses esportes aí trazem esse caráter inclusivo aí muito evidente. Então, quando a gente fala de Ultimate, a gente fala de uma modalidade do Frisbee. A gente tem a DDC, tem a Disc Golf, Gut, Freestyle e o Ultimate Frisbee, que é o carro-chefe dessa apresentação, tá? A gente vai falar do Ultimate Frisbee. Então, vamos lá. O que a gente pode analisar de interessante aqui? O espírito de jogo, né, o fair play, a ética no esporte é algo muito presente no Frisbee. Se a gente levar em consideração que é o único esporte do mundo que não tem árbitro. Você não tem um árbitro ali para organizar a partida, são os atletas. Existe um respeito muito grande entre adversários, tá? Eles não tentam levar vantagem, eles não tentam fazer algo incorreto para prevalecer no jogo. Pelo contrário, é muito comum você, por exemplo, vai jogar, você joga na equipe A. Às vezes a equipe B está fazendo uma jogada e você está até marcando errado, o jogador da equipe B ainda te orienta. Olha, cara, assim eu vou passar todas de você. Né? Assim você tem que ter essa pegada assim, ó, joga dessa forma. Isso eu falo com base para vocês porque eu fiz uma live, né, com um colombiano, o Fred, que é capitão de uma equipe aqui no Rio de Janeiro, e ele fala justamente sobre isso, desse espírito de equipe em ajudar. Então o Frisbee é um jogo aí que palmas para ele, temos muito o que aprender. Então aqui diz, ó, que todos os jogadores são responsáveis por administrar, respeitar as regras, tá? Apoiando-se aí no espírito do fair play. Então olha que legal esse trecho aqui, ó. Parte do princípio que nenhum jogador quebrará as regras intencionalmente, como tal não existem penalizações duras para as infrações. Existe um método de retomar o jogo a simular o que teria acontecido antes da transgressão ocorrida. Então, se a gente levar em consideração que subentende-se, né, que o praticante do Frisbee, ele não vai ter aquilo que a gente vê em outros esportes, lamentavelmente vê em outros esportes, né, tentar enganar o árbitro, tentar cavar uma falta. Não existe isso. O jogo é um jogo limpo, é um jogo aí que é de caráter aí excepcional. Então a gente analisa aqui os discos do Frisbee, tá? A gente tem várias cores, é um material bem colorido, a criançada gosta bastante, então quem quer fazer iniciação na área escolar aí é uma boa sugestão. A gente tem os discos mais profissionais, tem os discos mais recreativos e tem para todos os gostos. Historinha do Frisbee. Então vamos analisar o seguinte, vamos por etapas progressivas. Então lá na década de 40, olha que legal. Existia uma loja de torta chamada Frisbees, tá? Que essa loja ela entregava as tortas eram servidas em pratos metálicos. E os universitários, ao degustarem ali aquela torta, eles brincavam de ficar lançando esse prato. Então, através de uma brincadeira, como a gente vê aí muito comum na história de vários outros esportes também, através de uma brincadeira se criou aí o jogo do Frisbee, tá? Então, a invenção dos discos de plástico vieram em 1948, então 8 anos depois a gente teve aí já uma inovação no que diz respeito a material de jogo. 1951, a fabricação do primeiro disco em massa pela empresa de brinquedos One Hole. 1954, a primeira competição gravada, tá? Usando aí um torneio do Guts.
E em 58 a One Hole registrou o nome Frisbee para seus produtos. Uma coisa óbvia, né? Porque foi um nome que ficou tão marcante por conta da questão da loja Frisbees, né? O pratinho, então a jogabilidade. A empresa aí fez uso e é o que a gente conhece até hoje. É bem conhecido como essa nomenclatura. Quando a gente fala em campo de jogo do Frisbee, a gente tem algumas marcações aqui específicas. E o jogo ele ocorre em um campo aqui de 100 metros de comprimento por 37. Entretanto, a gente tem que entender o seguinte, ó, essa área central aqui de 64 metros é a área onde você tem ali uma intensidade de jogo muito grande. Porque nas zonas de gol ou na end zone é a área que pontua. Então a área de campo aqui, ó, esse campo central, aqui você não pontua por recepcionar esse disco. Mas se você fizer a recepção desse disco nas zonas de gol ou na end zone, que também é conhecida, aí você marca ponto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que desse lado aqui está a equipe A, desse lado aqui a equipe B. A equipe A, por exemplo, ela está aqui no campo de jogo e ela faz um lançamento do disco. Alguém dessa equipe A vem dentro da zona de gol e faz a recepção desse disco, é válido, é marcado ponto, tá? Marcado um gol ou um ponto. Por quê? Porque é a zona de pontuação. Tá? A mesma coisa da equipe adversária, ela tem que lançar esse disco ser recepcionado na zona de gol. O Frisbee, enquanto você está com o disco na mão, você não pode andar. Ele traz aí uma essência muito bacana aí do futebol americano, do basquete, o próprio pé de pivô do basquete, em que você trava o pezinho no chão com a bola parada, e aí você se movimenta, ou você tem que fazer o arremesso, ou você tem que dar um passe. Você não pode mais progredir, né? Aqui no basquete, para você fazer a progressão, você tem que fazer usando o drible, né? Que é o ato de quicar a bola. Então aqui no Frisbee, você progride sem disco. Com o disco, você para, analisa, e você tem até 10 segundos para fazer a jogada. Essa contagem é iniciada pela equipe adversária. Então, por exemplo, estou com o disco na mão, tá? A equipe adversária não começou a contar, eu tenho um pouco mais de tempo para poder pensar. Mas é quase que imediato. Quando você faz o domínio, a equipe já abre a contagem já. Pode abrir do zero, tá? Para que você dê prosseguimento aí na jogada. Então a gente tem essas marcações. Ó, a marca de brick, o que é a marca de brick? Vamos lá. Quando uma partida de Frisbee inicia, ela inicia com uma jogada que a gente chama de pull, que é o lançamento do disco. E olha que interessante. Vamos supor que a equipe B aqui ela está de posse do disco. Vamos trazer para o futebol. Quando uma equipe está de posse de bola, o que acontece? A bola já começa com essa equipe. No Frisbee é o oposto. Então, se a equipe B está de posse do disco, quem vai começar com o disco é a equipe A, porque ela faz o pull, ela faz um lançamento para a equipe B. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Se esse pull for direto para fora, a equipe que está de posse do disco, a equipe B, ela pode escolher. Se ela faz aqui, ó, recoloca o disco em campo da lateral mais próxima de onde ele saiu ou da marca de brick, tá bom? Ela pode fazer essas opções aí. E a gente tem que entender que todo início de jogo as equipes dentro da sua endzone. Lançou o disco, você pode vir para dentro de campo e aí começa o jogo, tá bom? Então vamos lá, algumas regras importantes aqui do Frisbee. Então, como eu mencionei, o início de uma partida é dado pelo pull. Toda vez, e todo início de ponto também, tá? Iniciou um ponto, você também tem que iniciar com pull. Ambas as equipes dentro da endzone. A equipe que irá defender, ó, realiza o lançamento para dentro do campo. Como eu falei, essa posse do disco está sempre o oposto do futebol. Se a minha equipe vai defender, ou seja, eu não vou estar de posse de disco, eu que lanço o disco. Eu pego lá o discozinho e lanço, tá? A equipe que vai ter a posse, então é vantagem para mim que estou na equipe defensora, lançar o mais longe possível. Porque se eu lançar perto, a outra equipe já está próxima de fazer ponto. Então a gente sempre lança o mais distante possível. Após o lançamento, as equipes podem adentrar o campo. O joguinho é dividido em duas etapas aí, tá? Primeira, como se fossem 2 tempos de jogo. A primeira encerra com 9 pontos e a segunda, que é o final do jogo, é com 17. Porém, olha que legal. Aqui o que a gente está tratando de uma regra oficial da Frisbee Brasil, tá? Mas eu fiz uma live recentemente aí com um colombiano, Fred, e na qual ele me citou que aqui no Rio de Janeiro, a Associação Carioca de Disco, alguns jogos são de fato por tempo. Ele falou que tem essa variação. Então ele falou, não, alguns partidas são de tempo. Mas aqui, como eu falei, eu estou tendo referência bibliográfica aqui no material da Frisbee Brasil, tá? Vamos lá. Pull, realizado no início de jogo, a cada ponto e no início da segunda etapa. Então, ou seja, toda vez que há uma pontuação, quando volta para a segunda etapa, seja por ponto ou por tempo, inicia sempre no pull.
pull errado para fora, o atleta opta por reiniciar na marcação de break ou na lateral mais próxima. E quando a gente fala da inversão de posse, por exemplo, ó, eu estou aqui com o disco. Se eu fizer um lançamento e esse disco tocar o chão antes de um atleta meu, ele não conseguir agarrar, a gente tem um turnover, que é a inversão de posse. Então a outra equipe fica com esse disco, tá? Ou se, por exemplo, no ato do lançar, quando esse disco está no alto, se alguém da outra equipe encosta nesse disco, mesmo que ele caia no chão, eu ganhei a posse de inverteu, tá? O turnover. Então a minha equipe, eu que estou na defesa, bati nesse disco, eu ganho a posse desse disco, tá? Então a gente pode analisar aqui jogadas, olha que legal. Isso aqui, por exemplo, ó, vamos dar dois exemplos aqui. Imagina que essa área aqui é a end zone. Então alguém fez o lançamento, o disco está caindo no chão, a pessoa pulou, segurou o disco e caiu no chão, ponto, show de bola, pegou antes do disco cair. Se aqui é o meio de campo, tá, professor, vamos supor então que aqui você tem um meio de campo. Qual a necessidade dela fazer esse salto? Toda, porque senão ela perde a posse. Vamos supor que essa atleta aqui, ó, deu passe para ela. Se esse disco cai no chão e ela não consegue pegar, turnover, vai rodar a inversão, então a inversão vai para a equipe de cor mais clara aqui, ó. Então, ou seja, é muito comum a gente ver essas jogadas elásticas, né? Jogadas sensacionais no frisbee, tá? A gente tem aqui também outra imagem que dá pra gente tirar aqui um exemplo bacana, tá? Que é esse pezinho aqui, ó. Se esse atleta, por exemplo, tá recebendo o disco e ele vai correr, isso aqui não pode ocorrer, porque o frisbee a gente não tem contato, tá? A gente tem marcação, a gente tem aí o pessoal criando um sistema de marcação bacana. Então você vai fazer o seguinte, você tenta assim impedir o disco, o jogador não, tá? Então gravem essa diferença. Eu não posso impedir a progressão do jogador. O jogador tá correndo aqui para pegar o disco. Eu não posso, igual alguns esportes que você bota corpo na frente e tal, não pode. E a gente vê que o espírito, né, é um jogo tão de cavaleiros que é incomum isso ocorrer, tá? No frisbee. A gente tem outras imagens aqui, ó, várias jogabilidades, várias formas de pegada no disco para que você possa fazer essa jogabilidade. Algumas curiosidades, tá? Bem legais. Não sei se nesse meio tempo surgiu essa dúvida em vocês. Se ocorre aqui, ó, dois jogadores pegarem esse disco ao mesmo tempo. De quem é a posse? É do atacante, tá, gente? Então toda vez, ó, vamos supor que essa equipe aqui de cor mais clara tá atacando. A número 16 aqui, ó, deu um passe. Ambos pegaram, o defensor e o atacante aqui, que toda vez da equipe que tá de posse de disco são atacantes, tá? Quando acontece isso aqui, ó, é sempre do ataque. A vantagem é sempre do ataque, disco do ataque, tá? Ó, o contato proposital deve ser evitado. O jogador não pode usar braço e perna para impedir o movimento do adversário. Eu posso impedir o disco, o adversário não. Qualquer disco de frisbee pode ser usado se aceito por ambos os capitães. Então, você chega lá, você tem um modelo de disco. Você falou, olha, o tio até tem um disco, tá, do frisbee, é porque na bagunça aqui eu não achei. Mas eu tenho aqui, esse aqui é um disquinho do Zebol, só para a gente poder exemplificar. Então, ó, disco do frisbee, tá? Se você tem um disco, os dois capitães das equipes, eles estão de acordo, tá valendo aquele disco, tá? Cabe eles analisarem e decidirem se esse disco pode ir para jogo. E a gente vê sempre como característica muito forte e evidente do frisbee essas jogadas elásticas, tá? Então, olha outro exemplo aqui. Vamos supor que a posse de disco tá com a equipe amarela. E ela está recebendo aqui esse passe, ó. Antes de chegar na mão dela, se a atleta vermelha encostar no disco, turnover, posse de disco passa para a equipe vermelha, tá bom? Então por isso que a gente vê muita jogada elástica, porque ao encostar você recupera a posse de disco. E é bem dinâmico, sugiro aí que vocês possam inclusive pesquisar aí no YouTube sobre Ultimate Frisbee, tá? Nas minhas mídias eu coloco muito sobre esportes variados. Então vocês podem lá, ó, dar essa força pro tio Hooper, né? Se inscrever lá no canal do YouTube. Lá a gente tem bastante conteúdo também sobre vários esportes. As minhas mídias também aqui do Instagram. Então no Instagram eu tenho uma postagem com muito mais frequência. Tenho muito vídeo sobre Ultimate Frisbee lá também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então segue lá, ó, @Professor Hooper. E no YouTube lá, Professor Hooper. Vocês conseguem ter acesso também. Ajuda a gente aí. Se você tiver vontade de saber sobre algum esporte, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer muito grande de poder pesquisar, filtrar e trazer de forma que você possa entender e compreender muito fácil, tá bom? Aquele abraço.